Os profissionais do direito precisam falar a mesma língua da sociedade. Isso é absolutamente fundamental no momento em que há tanta incerteza sobre tudo, tanta incerteza sobre se a gente vai poder sair da nossa casa. No momento em que há tanta incerteza, nós temos que procurar levar mais segurança, mais certeza, mais palavra de apoio, mais objetividade, mais pragmatismo, mais praticidade, mais celeridade, mais resultados, mais produção. O direito precisa, fundamentalmente, produzir em favor da sociedade. Produzir em favor da sociedade. Eu não me esqueço, eu tenho isso escrito aqui, e isso é E nós já estamos matutando o direito aqui agora, porque a ideia é matutar o direito. Então a gente não vai... Eu até separei um material aqui, mas começou meia hora, não vamos ficar mais do que meia hora aqui, tá bom, pessoal? Começou meia hora, não sei nem se vai dar para chegar, o importante é a decisão do STJ no final, que eu separei aqui sobre a prisão domiciliar. Sobre a prisão domiciliar em tempos de pandemia para devedor de alimentos. O tema é esse, tá? Então, eu resolvi matutar o direito aqui, né? Então, matutar, ele tem esse... Tá dando para me ouvir direito aí? Tá rolando aí? Tá dando para me ouvir direito? Oi, Lilian chegou. Jeremias, tudo bem? Jeremias, você é um grande aluno, hein? Você era um grande aluno. Não me recordo das suas participações nas nossas aulas. Na Rio Branco da Lapa e a Lilian na Rio Branco da Granja Viana. Mas enfim, voltando. Então, essa decisão do STJ aqui, ó, é uma decisão que ela estampa exatamente isso que eu estou dizendo. Isso aqui é uma aproximação da sociedade. É uma decisão que está consentânea com os interesses da sociedade. É uma decisão que vem para atender a sociedade. Ela reconhece. Então eu já vou entrar no tema direto. Eu ia deixar para o final, mas eu não vou. Tá? Então, o que ela está reconhecendo, essa decisão aqui? Ela está reconhecendo que nós estamos num momento em que a gente não pode, por recomendação do CNJ, pela própria lei 1410 que está aqui, RJET, nós não podemos, vamos dizer assim, o encarceramento de pessoas nesse momento realmente ele não é recomendável. Ele não é conveniente, ele é inadequado, ele pode gerar problemas para a pessoa que está sendo encarcerada e para as demais pessoas que já estão encarceradas. Nesse caso, por dívida alimentar. Então, o direito ele reconhece isso, ele reconhece que realmente essa situação ela é indevida, é inadequada, não é legal que se faça isso agora, que se pegue o devedor de alimentos e que se faça a prisão dele numa penitenciária, numa cadeia pública. Tá? O direito está dizendo assim para a sociedade, olha, realmente não é o momento disso. Tá? E o artigo 15 da Lei 1410 veio e disse isso com todas as letras. Só que a gente também não pode desconsiderar, e aí que é o ponto, a gente não pode desconsiderar o outro lado da moeda. E qual é o outro lado da moeda? Por favor, digam para mim aqui. Éder, diz para mim qual que é o outro lado da moeda. Conversa comigo aqui. Qual que é o outro lado da moeda, doutora Amanda? Amanda, eu vou te chamar de Amanda, tá? A gente é parceiro de curso lá, a Isa tá aí também, minha estagiária. Amanda, qual que é o outro lado da moeda? Disse que eu acabei de dizer. Qual que é o problema que está colocado do outro lado? Que o STJ parou e reconheceu. Não, realmente tem esse outro lado. Tá? Ao mesmo tempo que a gente pode ter que dizer assim, olha, a gente não pode sair encarcerando nesse momento por dívida alimentar, né? Porque tem o problema da Covid, o STJ, exatamente, o credor dos alimentos. O credor dos alimentos. E quem é o credor dos alimentos? Vamos falar quem que é o credor dos alimentos? O credor dos alimentos é a criança. O credor dos alimentos é a criança. Eu passei a tarde hoje. Agora eu estou aqui, voltando um pouquinho aqui para a minha função, para a minha carreira aqui. Eu passei a tarde hoje cuidando de processos que a gente vê nos atos infracionais praticados, a gente vê a omissão, e aí eu vou dizer isso, eu vou cravar isso. Eu cravo essa ideia aqui, ó, sem nenhuma dúvida. Quem está faltando na vida desses meninos? Quem está faltando na vida desses meninos que vão ficar só com a mãe? Que a gente vê 2, 3, 4, 5 meninos sendo criados pela mãe. Quem que é que vai? Quem está faltando? O pai. É o pai. Eu vou dizer isso. Eu falo isso com sem nenhum medo de errar, porque eu sou pai. Eu vejo aqui os processos, eu vejo todo dia o que acontece aqui, mas todo dia. Esse é o meu trabalho. Olha o que eu estou na minha mão aqui agora, olha.
Olha o que eu estou aqui na minha mão. Um livro, Estatuto da Criança e do Adolescente. Está aqui, ó. Eu trabalho com isso aqui. Então, eu estou sentindo a realidade. Eu estou vendo a realidade. Estou vendo o que está acontecendo. E esse pai, que ele abandona essa família, essa mãe, que fica lá com 2, 3, 4, 5 filhos. E aí, a gente não pode desconsiderar esse outro lado da moeda. Como que essa mãe vai criar essas crianças? Ela está passando uma situação... a situação é de penúria. É de penúria para essa mãe. É de penúria para essa mãe. E se a gente adotar a postura legal do artigo 15 da Lei 1410, a gente faz o seguinte: a gente dá uma prisão alimentar pelo não pagamento da dívida alimentar. A gente dá uma prisão domiciliar para o pai. Tá? Então a gente gera uma prisão na modalidade domiciliar, que é o que diz o artigo 15 da lei. Eu vou ler aqui o artigo 15 da lei para vocês. Tá? Então, artigo 15, até 30 de outubro, eu já disse isso nas minhas aulas, que esse dia 30 de outubro aqui, ele não é uma data adequada. Fechar as possibilidades no dia 30 de outubro não é legal. Não é legal por quê? Porque a gente não sabe como é que vai estar a situação de pandemia. Infelizmente, a gente não sabe como que a coisa vai se desenrolar. A gente não sabe. Então, assim, no momento em que deram um termo final, no momento em que foi colocado, olha, então, para o direito, a lei diz o seguinte, né? O raciocínio da Lei 1410 é o seguinte: para o direito privado, a pandemia se encerra no dia 30 de outubro. É isso que está escrito aqui. Tá? E de uma leitura toda confusa dessa lei, de uma lei que se tornou, em virtude dos vetos que foram dados. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que o veto foi correto ou errado, e nem que a lei estava correta ou errada. Eu estou dizendo o seguinte: foi encaminhado um projeto de lei, que contou com vários vetos, e na medida em que houve esses vários vetos, o que aconteceu? A lei ficou desfigurada. Foi um conjunto, um pacote que foi estudado durante 3 meses, 3 meses, por uma comissão de juristas formada só para isso, para mandar um projeto de lei. Mandaram para o Congresso Nacional, foi aprovado com algumas modificações durante a tramitação do projeto. E o que aconteceu? Vários dispositivos foram vetados. Eu repito, eu não estou dizendo que os vetos são ou não convenientes. Essa é uma prerrogativa do senhor presidente da República. Eu estou dizendo, o fato objetivo que nós temos após, e eu vou dizer isso para vocês aqui, olha. Vou dizer aqui, ó, vou trazer a ideia para que você olhe junto comigo. A lei ficou assim, ó, vigentes e vetados. Vamos lá. Artigo 1º, vigente. Artigo 2º, vigente. Artigo 3º, vigente. Artigo 4º, vetado. Artigo 5º, vigente. Artigo 6º e 7º, vetado. Artigo 8º, vigente. 9º, vetado. 10, vigente. 11, vetado. 12, vigente. 13, vigente. 14, vigente. Daí vem 15, 16 vigentes. 17, 18, vetado. 19, vetado. 20, né? E aí veio, eu estava tendo uma discussão hoje sobre o dia que entrou em vigência essa lei, tá? Que é dia 12 de junho. Então, assim, uma lei que ela é um conjunto, quer dizer, a lei, o projeto foi elaborado da seguinte forma. Veja, a comissão chegou à conclusão de que o direito privado deveria ser mexido em tais pontos e encaminhou um projeto que era coeso para o Congresso Nacional. Quer dizer, encaminhou algo que era coeso, fechado, tá? orgânico, sistêmico, e encaminhou para o Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional houve as alterações e encaminhado para a Presidência da República. Na Presidência da República, isso que estava coeso se desmanchou. É esse o resultado da lei. Podem pegar a lei. Peguem a lei e tenham, vocês que estão aqui me acompanhando, e eu agradeço muito a sua presença aqui nessa troca de ideias aqui, na verdade é disso que se trata. Peguem a lei e tenham essa curiosidade. Então, por exemplo, a questão do despejo foi vetada. A questão do despejo está vetada. Né? Tinha uma proibição de que o juiz concedesse despejo até o dia 30 de outubro. Né? Foi vetado. Então, quer dizer, o juiz pode, tá? Tem autorização legal para decretar o despejo. Só que voltando no artigo 15.
na questão alimentar, se o juiz de família for decretar uma prisão civil por dívida alimentar, o juiz, o magistrado, ele não pode enclausurar a pessoa, não pode encaminhar para a penitenciária, não pode ir para o regime fechado, tá? Numa cadeia pública, por exemplo. A prisão deve ser na modalidade domiciliar. Artigo 15, eu ia ler aqui. Artigo 15. Até 30 de outubro, a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. Vírgula. Essa vírgula é importante. Sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, fica assim a situação. O camarada fica preso lá na casa dele, tá? E aí, vejam, é que eu rendo minha homenagem a esse julgado do STJ. Porque o julgado do STJ vem e diz aquilo que eu estou pensando, aquilo que passa pela minha cabeça durante muito tempo e em que eu estou avaliando esse projeto de lei. Faz 3 meses que eu estou acompanhando esse projeto de lei. E o STJ veio e disse algo que está na minha cabeça e está na cabeça de todo mundo que está estudando esse projeto. O que é? Mas todos nós estamos, de uma certa forma, vivendo uma situação de clausura domiciliar. De uma certa forma, todos nós estamos colocados numa situação de fechamento domiciliar. Então, qual seria a diferença, então? Tá? Qual seria a equidade? Qual seria a justiça entre uma situação de um pai que está se matando de trabalhar, que trabalha, se ele teve uma baixa na renda, ele vai trabalhar mais, vai ganhar mais dinheiro para pagar a pensão, do pai que se conformou com a situação e não e vai ficar dentro de casa tal qual o pai que está pagando a pensão alimentícia. Então, essa situação, ela está colocada para debate já faz tempo. E assim, eu fico muito feliz de saber que nós temos na cúpula da nossa justiça, no Tribunal da Cidadania, que é o STJ, que por meio das suas turmas de direito privado, terceira e quarta, realmente traz decisões que são de cidadania, são decisões excelentes, decisões técnicas, decisões excelentes em temas de direito privado. Eu posso falar isso tranquilamente, porque eu sou um estudioso da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela é um tema que bate como teto o STJ se não tiver o Estado envolvido. Se não tiver o Estado envolvido, se tiver o Estado, vai até o Supremo. Mas em termos de relações de direito privado, relações entre particulares, responsabilidade civil, o STJ tem o topo. E quando as duas turmas se reúnem em sessão para dar as decisões, nós temos julgados excelentes, como esse aqui da terceira turma. E nesse julgado aqui, o ministro Cueva, isso, Vilas Boas Cueva, ele diz isso, olha, ele diz as duas coisas que eu disse aqui até agora. Aliás, eu acho que eu estou dizendo porque eu li dele, evidentemente, né? Mas a gente já vinha pensando sim, olha, tem duas coisas que estão aí colocadas para a gente poder pensar, e a gente tem que pensar qual é. A primeira, devemos atenção à situação sim do pai alimentante, tá? Devemos, por conta do coronavírus, tá? Mas também devemos atenção com relação à prole que ele tem que alimentar. E um outro ponto, a prisão domiciliar aí, ela coloca o pai que paga a pensão alimentícia e o pai que não paga a pensão alimentícia em situações exatamente iguais. E isso não está correto. E eu já vou partir para o final aqui, quando ele diz qual que é a solução então que ele propugna, qual que é a solução que ele põe para o caso. Ele diz o seguinte, então, ao invés de se decretar a prisão domiciliar agora, e depois essa pensão ser cobrada sob pena de penhora lá na frente, que não vai adiantar nada, e quem trabalha na área de família aqui sabe, você executar uma prestação alimentícia sob pena de penhora é uma dificuldade tremenda. É uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque as pessoas não têm um patrimônio colocado numa conta bancária para você fazer um bloqueio online. As pessoas não têm um carro quitado para você fazer uma penhora sobre o carro. Você vai ter que penhorar, mais das vezes, uma parcela do direito que a pessoa tem sobre aquele veículo quando está pagando o financiamento. Não é? Imóvel, então, tem uma situação que está muito difícil das pessoas conseguirem os seus imóveis hoje, desde a crise que nós estamos tendo desde 2014. Então, assim, dizer para a mãe que ela vai executar uma pensão alimentícia de 6 meses, nesse caso,
mais que isso, né? Porque, segundo a lei, os efeitos da lei são desde o dia 1º de fevereiro até o dia 30 de outubro. São 9 meses aí. Você falar para uma mãe que ela vai executar 6, 7, 8, 9 meses de pensão alimentícia, que ela teve que tirar do bolso dela, que ela teve que passar fome para poder alimentar os filhos. Se dizer para ela que ela vai executar sob pena de penhora depois, segundo minha visão, é distanciar, e aí eu volto na frase do Elvésio, meu grande camarada, é distanciar o direito da realidade das pessoas. Porque o que essa mãe vai falar para a gente? E os senhores que são advogados, os advogados que estão aqui comigo, que no mais das vezes tem que ouvir isso. Porque a pessoa, ela não vai procurar o magistrado para dizer isso que ela tem para dizer. Ela vai procurar o advogado e ela vai falar com toda a razão para o advogado. Mas, doutor, como assim? Como executar sob pena de penhora? Eu vou penhorar o quê? O que eu tinha na minha mão, ela não vai falar isso, né? Mas o que eu tinha na minha mão era a coerção da prisão civil alimentar, que é a única forma de prisão civil garantida na Constituição Federal, de tão importante que é. E a importância devida ao fato da criação daquela prole. Né? As crianças são bebês recém-nascidos, são crianças, né? são adolescentes que têm que estudar para a gente ter um país melhor, para a gente ter um futuro melhor para a nossa sociedade. Essas crianças simplesmente não estão sendo alimentadas. E olha a gravidade disso. Então o STJ veio e corrigiu isso. Corrigiu de uma forma digna, condigna, de uma forma, eu diria até de uma forma espetacular, por meio desse voto aqui, que é do ministro Vilas Boas Cueva, da terceira turma do STJ, né? E lá no final, então, ele dá a solução, né? E isso aqui foi acolhido de forma unânime pela terceira turma, e ficou assim: a prisão civil suspensa, tá? Então suspende a prisão, não prende, não tem prisão domiciliar, você não decreta a prisão domiciliar, tá? Ele está devendo, tá? Eu não posso prender por causa do Covid, eu não posso prender, ok? Mas também não dou a prisão domiciliar, porque se eu der a prisão domiciliar, eu retiro a possibilidade de depois lá na frente eu poder fazer a prisão, pelo período que ele não pagou. Então, a prisão civil suspensa terá seu cumprimento no momento processual oportuno. Qual é? Quando retornar à situação de normalidade. Aí, quando retornar à situação de normalidade, vai se fazer um cálculo da dívida, né? A pessoa vai pedir a prisão domiciliar e aí vai ter que ver como é que vai ficar a aplicação da súmula 309 nessa questão. Eu não tenho a menor dúvida, depois que eu leio um julgado desse aqui do STJ, eu não tenho a menor dúvida que a súmula 309, se eu não me engano, dá uma confirmadinha para mim, pessoal, por gentileza. Carlão, promotor que trabalhou comigo pela infância e juventude lá em Biúna durante 8, 9 anos, meu querido parceiro, meu grande parceiro lá. Carlão, vamos ver se é a súmula 309 aqui, vamos parar, vamos estudar junto. Nós estamos estudando juntos aqui, então vamos lá, vamos ver aqui. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Eu tenho certeza que essa súmula aqui será relativizada assim que retornarem as condições de trabalho forense. Eu não tenho a menor dúvida, porque a súmula é do STJ que deu essa decisão aqui. Então, se o STJ disse a prisão civil fica postergada para depois do retorno da situação à normalidade, é evidente que ele vai relativizar a sua própria súmula. Esse é um raciocínio que está todo coligado um ao outro. Senhores, era isso. A live era essa. Eu não tenho mais nada para dizer. Era matutar. Eu queria matutar esse ponto. Ah, não, eu esqueci uma coisa. Vocês entenderam? Primeiro de tudo, vocês entenderam tudo que eu disse? Então nós temos uma decisão do STJ, nós temos uma postura legal. Qual é a postura legal? A postura legal diz, se for prender, é domiciliar. Se for prender por dívida alimentar durante esse período, até 30 de outubro, é prisão domiciliar. Se for prender, tá? O que o STJ diz? Não prende. Não prende, porque se for prender tem que ser domiciliar. Espera, quando voltar a prisão normal, vai estar aguardando o devedor de pensão alimentícia. Então não adianta. E esse é um recado.
Esse é um recado que o STJ passa. Parabéns, ministro Cueva. Esse é um recado que o STJ passa para a sociedade. É um recado que aproxima a justiça da sociedade. Qual que é o recado que está embutido aí? Olha, não adianta querer não pagar durante esse período de pandemia e achar que vai ficar dentro de casa. Não adianta. Não adianta. Por quê? O seu momento vai chegar. Você vai responder a sua execução. Você vai pagar o que você deve e sob pena de prisão. Sob pena de prisão. E daquela prisão que encaminha o devedor ao cárcere. Não a Enfim, o que eu estava esquecendo. Vocês entenderam o que eu disse agora, até agora? Todo mundo entendeu? Decisão acertada. Todo mundo compreendeu isso? Então, essa é a decisão do STJ. Do STJ, tá? Ela é do dia 2 de junho. Eu só quero reparar isso aqui para os senhores, tá? Eu só quero reparar que ela é do dia 2 de junho. Não tem o número dela, porque o processo corre em segredo de justiça, mas é o posicionamento do STJ. Se entrar lá no site do STJ, vai encontrar isso aqui. Se entrar no site do Migalhas, vai encontrar isso aqui. Então, essa aqui é a posição do STJ do dia 2 de junho, agora passado. Só quero ressalvar o seguinte, a lei é do dia 12 de junho. Dia 12 de junho. 12. Porém, a melhor interpretação para essa lei que veio 10 dias depois é deste julgado aqui do STJ que eu apresentei para os senhores. Gente, era isso. Era isso. Tá entendido? Se tá entendido, acabou. Se tá entendido, acabou. Não tem por que a gente ficar aqui mais tempo. A não ser que seja para bater papo. Mas eu também... Né, bater papo não é muito a minha maneira de entrar aqui. Todo mundo sabe que quando eu entro aqui é para mandar um conteúdo. Tá aí, o conteúdo é esse. Só quero que vocês me digam se está tudo certo. Se está tudo entendido aí. Se alguém não concorda... E aí eu vou dizer o que eu não concordo agora. E aí eu vou dizer agora por que eu estou dizendo isso agora. Porque até então eu não disse isso, porque eu tenho aula sobre isso lá no canal, tem tudo isso aí. Tá? E por que eu não disse exatamente isso que eu disse aqui até agora? Até agora eu não disse o que eu disse hoje. Por que eu estava quieto com relação a isso, mesmo conhecendo esse julgado do STJ, mesmo sabendo da postura da lei? Por quê? Que horas são aí, por gentileza? Alguém pode me falar as horas aí? Quanto tempo que deu de live? Quanto tempo que deu de... antes da decisão eu achava incorreto. Eu também achava incorreto. O STJ corrigiu. Corrigiu bem corrigido, Jéssica. Só vou completar dizendo o seguinte. Por que agora eu apareci para falar isso? Porque eu quero apresentar uma discordância absolutamente irrespeitosa, mas eu quero demonstrar, eu quero deixar cabalmente firmada a minha discordância aqui com relação a uma ideia que eu ouvi e que eu discordo tanto dessa ideia, a minha discordância em face dela é algo tão pronunciado que eu resolvi abrir essa aula hoje. O pessoal sabe aí da minha equipe que a gente abriu hoje, eu pedi para montar a aula hoje, porque eu ouvi isso recentemente. Eu ouvi que durante essa prisão domiciliar que é imposta pela lei, existiriam algumas medidas que o credor dos alimentos pode tomar para gerar um certo desconforto no alimentante, no pai, no devedor de alimentos. E, em virtude desse desconforto, esse é o raciocínio que eu estou desenvolvendo, que eu ouvi. E em virtude desse desconforto que o credor dos alimentos pode gerar no devedor dos alimentos, portanto, vamos falar de outra forma, que o filho pode gerar contra o pai, em virtude desse desconforto que é causado, o pai poderia se sentir estimulado ao pagamento da pensão. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Todo mundo entendeu esse raciocínio? Então, eu vou dizer o que é, não disse ainda o que é. Então, segundo esse raciocínio, haveria uma possibilidade de o devedor de alimentos, o credor dos alimentos, que é o filho,
o credor dos alimentos, que é o filho, gerar, por meio de uma ação judicial, um desconforto na prisão domiciliar que está sendo cumprida pelo devedor dos alimentos. E, gerando esse desconforto, esse devedor de alimentos, que é o pai, segundo essa ideia, se sentiria estimulado, incentivado a fazer o pagamento da pensão alimentícia. Vocês entenderam o raciocínio? Qual é esse desconforto que é gerado e qual é a minha discordância? Primeiro, o desconforto, uma ideia. O que o filho poderia implementar na vida do pai por meio de uma iniciativa judicial que o juiz daria para ele, né, que geraria no pai um desconforto nessa prisão domiciliar. Pedir o corte da Netflix do pai. Então, segundo essa ideia, o filho teria o direito de pedir o corte da Netflix do pai, que está cumprindo prisão domiciliar. E, tendo... Oi mesmo. Maria, oi mesmo. E, você viu isso também, Amanda? Ainda bem que eu não estou sozinho. E, tendo a Netflix cortada, o pai, segundo essa ideia, se sentiria estimulado a quitar a sua dívida alimentícia. É essa a ideia. Todo mundo entendeu a ideia? Primeiro eu queria que vocês me dissessem se vocês entenderam a ideia. Vocês entenderam a ideia? Clica para mim aí. Escreve para mim qualquer coisa aí que eu já vou saber que vocês entenderam a ideia. Entendi, ou ok, joia. Ou se alguém quiser concordar com a ideia, também não tem problema. É uma ideia. Leonardo, você chegou agora aí? Samara, minha irmã, chegou. A Lu, chegou. Todo mundo entendeu a ideia? Todo mundo entendeu? A minha irmã advogada, todo mundo entendeu a ideia? Sim, tirar o conforto de parte... Sim, exato. Ok. Então, se todo mundo entendeu a ideia, eu quero fechar esse raciocínio dizendo o seguinte. Tem duas coisas aí. Primeiro que você tem a situação do devedor de alimentos, do pai, que ele tem muito dinheiro, e que se você tirar a Netflix dele, o telefone dele, que se você tirar tudo que ele tem, ele vai comprar tudo de novo, e se ele quiser, ele vai continuar não pagando a pensão alimentícia. E aí alguém pode pensar, mas isso existe? Olha, todo mundo que trabalha no direito de família sabe que essas situações, sim, existem. A gente sabe muito bem, nós que estamos na trincheira, então se o doutor Neto Atui estiver aqui comigo, ele tem lá o programa dele online na trincheira, junto com o Volpiani, e eles estão na trincheira do direito penal e do processo penal. Uma rapaziada que está trabalhando mesmo, sabem o que acontece na realidade do direito penal e do processo penal. Que é aquilo que a gente vive. Né? Quem está na trincheira do direito de família sabe que se, por exemplo, o sujeito não se conformar com a separação da ex-mulher dele, ele vai arrumar todos os tipos de forma, de maneiras de infernizar a vida daquela ex-companheira. E eu tenho um vídeo aqui, vocês pegam na minha rede social aí, eu tenho um vídeo aqui em que eu proponho
que, por exemplo, aí é uma minoria mesmo de homens que fazem isso, mas existe isso. E eu proponho lá nesse vídeo que quando a gente receba aquela vingança pornográfica, tá aqui, é só clicar o vídeo, tem uns 6, 7 minutos, que nós, homens, que nós não passemos para frente isso, que nós não nos tornemos mais um elo nessa cadeia, né, que fará com que essa vingança pornográfica se propague sem fim pela cidade, pelo estado e pelo planeta, pelo país e pelo planeta. E então, assim como existem essas situações, e elas estão aí, tem uma decisão do STJ, da ministra Nancy Andrighi, uma decisão do STJ da ministra Nancy Andrighi, de um caso que aconteceu em 2013, portanto, antes do Marco Civil da Internet, depois do Marco Civil da Internet, com a questão do artigo 19, nós temos toda uma disciplina que é mais complexa envolvendo as redes sociais, e agora vai ficar mais complexo ainda com o projeto de lei das fake news, né? Então isso vai se tornar um nicho de estudo aí interessante, isso vai se tornar complexo, mas o fato é, antes de 2014, como nós não tínhamos um Marco Civil da Internet, se eu não me engano, lei número 12.935 ou 65, 12.965, se eu não me engano, aquela senhora foi postada nas redes sociais e olha que interessante a decisão do STJ. O rosto dela não foi fotografado. O rosto dela não estava nas postagens de vingança pornográfica. O rosto dela não aparecia. E mesmo assim, né, então qual que foi a defesa nesse caso? A defesa do cidadão que fez a postagem. Né? Porque é engraçado, as pessoas ainda acham que não serão identificadas. Acho que pode fazer a postagem e vai ficar tudo por isso mesmo. Isso é incrível. Então, a ignorância é incrível, né? Então, o camarada achou o seguinte, eu vou me defender dizendo o seguinte, olha, o rosto dela não constava nas imagens, portanto, ela não teve dano moral. Olha o que foi dito. Olha a defesa que foi apresentada. Olha, defesa essa rebatida com primazia pela ministra Nancy Andrighi, num voto espetacular que também contou com unanimidade na terceira turma, dizendo, olha, o que importa é o seguinte, a mulher sabia que estava fotografada ali. Consta isso com todas as letras da decisão. Decisão primordial, por isso que eu falo, o STJ, ele vem mesmo criando uma jurisprudência de proteção dessa vulnerabilidade. Nesse caso, essa proteção concedida a essa mulher foi algo que chega a ser até emocionante. É até emocionante saber que a justiça recebe um pedido desse com a sensibilidade dessa. Com a mesma sensibilidade que nesse caso houve em primeiro grau e em segundo grau. E teve um outro ponto também nesse assunto. Não, a gente está matutando aqui, tá, pessoal? A gente está matutando o direito, a gente está matutando a jurisprudência. Teve um outro ponto que é o seguinte, ela foi postada com certas peças de roupa, com algumas roupas íntimas. E no voto, o que a ministra Nancy Andrighi também veio a defesa também veio no mesmo sentido. O que a defesa disse? Olha o que foi dito. Enfim, é o trabalho de defesa. A gente tem que respeitar e a justiça se pronuncia sobre as teses levantadas no processo. Eu só estou me posicionando aqui porque eu tenho um vídeo sobre isso e nesse vídeo eu me coloco como, eu me coloco como não professor, como marido, como filho de uma mulher, como pai de uma mulher e tal. Então, realmente são situações que causam a gente, causam amargor, causam realmente uma angústia. Eu fico angustiado. E a defesa, nesse caso, veio e disse, olha, ela foi fotografada com algumas peças de roupa e, portanto, ela não tem direito à indenização. A ministra Nancy Andrighi, mais uma vez, redarguiu, rebateu, né, contra-argumentou e decidiu dizendo, olha, as roupas elas eram tão pequenas, né, tão sutis, que ficou claro naquelas fotos, né, que aquela senhora, aquela dama, aquela mulher estava se vestindo daquela forma unicamente para uma pessoa. Quem? O homem que a fotografou. Na época, o seu companheiro. E não para o planeta. E
concedeu-lhe a indenização, uma indenização muito bem dada. Então saibam, antes do Marco Civil da Internet, e o detalhe, tem mais um detalhe nessa decisão importante. Essa decisão é importante, essa decisão é muito importante. Qual é o detalhe dessa decisão? A rede social que recebeu a postagem responde solidariamente. Responde solidariamente com quem fez a postagem, a rede social. Eu não vou dar o nome da rede social aqui, procurem aí, tá? Tá no STJ, é julgado recente, é de junho também. A rede social, nesse caso, responde também. Então nós tivemos 3 pontos importantíssimos. Primeiro, o rosto não estava fotografado. Segundo, havia algumas peças de roupa. E terceiro, havia uma discussão sobre a solidariedade quanto ao dever da rede social. E o STJ disse, sim, a rede social também responde. Isso porque antes do Marco Civil da Internet, a partir do Marco Civil da Internet, artigo 19, mas aí o artigo 21 do Marco Civil ele ia entrar resolvendo a questão. O artigo 21 ele ia entrar resolvendo a questão e eu trato com vocês aqui. A gente pode matutar sobre o artigo 19 e 21 do Marco Civil da Internet. Na quarta-feira que vem a gente pode matutar sobre ele. Hoje a gente matutou sobre essas postagens indevidas, né, assim, indecorosas, vingativas, né, dramáticas, que geram situações dramáticas na vida da mulher, dos filhos da mulher, dos pais da mulher, de todos os parentes da mulher, né? Essas postagens que trazem desgraça na vida das pessoas. E eu proponho lá num dos vídeos que nós, homens, que nós sejamos os primeiros a discordar disso. E eu digo lá, nesse dia que eu recebi, depois de pedir no grupo, olha, não posta mais isso aqui, a gente pode estar prejudicando uma família. A gente pode estar prejudicando pessoas de bem, né? Está prejudicando pessoas. Nós estamos prejudicando pessoas. Eu não estou de acordo. Isso não é o que eu penso sobre a dignidade com que eu tenho que tratar as pessoas e como as pessoas devam nos tratar, né? Ainda mais eu, de uma família cheia de mulheres. Então, vejam, eu tenho esse vídeo lá, convido você a assistir. E nós hoje matutamos sobre como que essas postagens... como que é a disciplina jurídica dessas postagens antes do Marco Civil da Internet. Podemos na quarta-feira que vem, se vocês acharem legal, tratar como que o STJ cuida das postagens pós-Marco Civil da Internet, que é um capítulo, inclusive, que eu tenho da minha tese de doutorado, eu tenho já tudo escritinho lá, só eu dar uma atualizada e trazer o que é importantíssimo, o projeto das fake news. O projeto das fake news, que, se eu não me engano, foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Foi para a Câmara e a gente vai ter que ir acompanhando, porque isso aí vai gerar na sociedade um impacto seríssimo, né? Porque a nossa vida hoje virou redes sociais. A nossa vida hoje é exatamente isso aqui, né? É exatamente isso aqui. Então, eu tinha prometido, um dos pontos que eu tinha colocado aqui, era que um dos pontos, e aí fechando a aula, estou fechando a aula aqui, pessoal, tá?